O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve, salve apostadoras, está no ar o Tênis Cast número 4, Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Hoje um Tênis Cast especial, afinal de contas, mais um Grand Slam está batendo as portas, estamos à beira de Wimbledon, Tênis Cast número 4, especial Wimbledon. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo, como sempre, para mais um Tênis Cast, ele que entende tudo de Wimbledon, Thiago Meirelles. Bem-vindo, Thiagão. Tudo bem, Rodrigão? Estamos aí ansioso para mais um Grand Slam, o terceiro da temporada, certamente o mais tradicional, o mais charmoso, o mais apaixonante. A gente passa 2 semanas, as últimas 2 do ano, é tão rápido essa temporada de grama, mas o Wimbledon sempre é um momento especial para nós. Você ouve o Tênis Cast em todos os agregadores de podcast. Aliás, temos uma novidade, hein? Desde a semana passada, desde o Tênis Cast número 3, estamos também no agregador do Google. Agora também aqui no Google, Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Esse era um dos recados que eu tinha para você. O outro recado é o seguinte: excepcionalmente, na próxima semana não teremos Tênis Cast, porém hoje um Tênis Cast um pouco mais longo, um Tênis Cast especial. Especial, é claro, por conta de Wimbledon. Na semana que vem o torneio ainda estará em andamento, é um Grand Slam, portanto são 2 semanas de torneio, por isso o Tênis Cast número 4, ele é todo recheado de Wimbledon para que você usufrua das informações que o Thiago passará por aqui durante todo o torneio. Um abraço especial a todo mundo que compartilha o Tênis Cast nas redes sociais, a todo mundo que entra em contato com a plataforma Trading Like a Pro, um abraço especial ao Neto Luiz, palavras muito carinhosas no YouTube, no canal do YouTube do Trading Like a Pro. Valeu, Neto. Que voleio! Então vamos lá, para falar sobre o Wimbledon, e falando sobre o Wimbledon, é claro, falando um pouquinho antes sobre o final da temporada de grama, e você que ainda não é assinante Trading Like a Pro, saiba que os assinantes Trading Like a Pro tiveram na manhã deste sábado, quando gravamos este podcast, 2 greens, um na odd 2.44, outro na odd 1.94, altíssimo estilo, Thiago. Graças a Deus, Rodrigo, a gente conseguiu ter uma performance bem interessante na temporada de grama, tanto nas apostas Panther quanto nos nossos trades aí que a gente compartilhou com os assinantes ao vivo pelo Discord, e estamos aí a todo vapor e esperando mais 2 semanas bastante lucrativas em Wimbledon. Tivemos o Fritz campeão em Eastbourne, aliás, uma das chips enviadas, Fritz a 2,44. O Fritz é um jovem americano que ele tem muito potencial, e esse ano, diferente da maioria dos americanos jovens que vêm das universidades, ele resolveu esse ano pegar o circuito todo, né? A gente raramente vê esses americanos, tanto na ATP quanto na WTA, esses caras saindo dos Estados Unidos. E por conta disso a gente até pega muitas surpresas quando os torneios vão para a América do Norte. Mas o Fritz é um dos caras que esse ano resolveu fazer o circuito inteiro, fez uma boa temporada de saibro, obviamente depois da temporada de quadradura, que é normal, esperado, mas ele foi fazer a temporada de saibro, fez bons torneios, e na grama a mesma coisa, fez bons torneios, e culminou agora sendo campeão em Eastbourne, vencendo o Query, e ele foi zebra praticamente a semana inteira. Nós pegamos ele contra o Edmund, pegamos hoje zebra contra o Query, porque ele realmente tem um jogo de saque muito bom, não só potente como é o Query, né, mas ele é um cara que varia muito bem o saque, e a devolução dele é muito boa, a movimentação dele é muito boa na grama, então o mercado não se ajustou muito a isso, e a gente conseguiu pegar essas oportunidades aí nele. TLP Zebra é um dos projetos que os assinantes Trading Like a Pro têm acesso para você participar do TLP Club. O link está no seu agregador de podcast ou mesmo aí na descrição do YouTube. Também em Eastbourne, a Pliskova foi campeã sobre a Kerber
E Antalya, na Turquia, tivemos mais um green no over do jogo do Sonego, que foi campeão em cima do Kecmanovic. O Sonego é um italiano jovem também, que conquistou seu primeiro torneio em nível de ATP, deste campeonato que foi realizado em Antalya, na Turquia, que tem 2 anos de duração e provavelmente para por aqui. A decisão de realizar um torneio no verão na Turquia não é das mais inteligentes, foi uma semana inteira de jogos abaixo de 38, 39 graus, algumas desistências, a gente viu os jogadores sofrendo demais. E foi no final premiado o Sonego, apesar do calor, muitos jogos longos, quadra muito ruim, muito difícil de se quebrar o saque, tie break para tudo que é lado, e a gente acabou mais uma vez se beneficiando disso num jogo longo hoje pela manhã na final. Aí a Pliskova, por outro lado, o WTA disse, bom, passeou, né, Rodrigo? Passou a semana inteira sacando, feito uma máquina, realmente não deu chance para ninguém, passeou em todos os jogos, nem mesmo a Kerber, que fez uma ótima semana também, que a gente achou que poderia bater de frente, conseguiu segurar a Pliskova. E agora, Thiago Meireles explica a regra do jogo. Você que é ouvinte aqui do Tênis Cast sabe que geralmente nossos quadros vêm na segunda metade do programa. E hoje invertemos a ordem, começamos já com um quadro que é o quadro Regra do Jogo. Thiago Meireles vai explicar 2 aspectos especiais que tem a ver, evidentemente, com a regra em Wimbledon. Primeiro, Thiago, em 2010 tivemos um jogo do Mahut contra o Isner em Wimbledon. A partida durou 11 horas e 5 minutos. Foram 980 pontos disputados em 183 games. Pela nova regra, isso não acontecerá mais, ou seja, esse recorde tem tudo para ser perpetuado. E aí eu te pergunto, por quê? O que é que mudou que os jogos não serão tão mais longos assim em Wimbledon, Thiagão? Eu lembro que a gente comentou alguns programas atrás que cada um dos grandes slams tinha uma característica diferente para terminar os jogos longos de 5 sets, que sempre geram polêmica, muita gente adora por causa da emoção, muita gente reclama porque dizem que é um esforço tremendo e uma exigência acima do normal para os jogadores. Enfim, discussões à parte, cada torneio, cada Grand Slam achou uma maneira de tentar amenizar isso. E a maneira dos ingleses, sempre diferente, né, foi transformar o quinto set, em vez de ser um set longo, infinito, como foi esse que tu mencionou, transformar ele num set que termina no máximo no 12-12. Então é como se tivesse 2 sets dentro de um. Então o quinto set no jogo masculino em Wimbledon, ele vai até o 12-12 no máximo. Se no 12-12 permanecer empatado, não houver diferença de 2 games, ele vai para um tie-break final, tie-break normal. Ou seja, o jogo vai normal até quem chegar primeiro a 6. Se ele chegar empatado em 6, nós vamos buscando a diferença de 2 games. 7-5, 8-6, 9-7, 10-8, 12-10 ou 11-9, ou até que se chegue ao 12-12. Se chegar no 12-12 e não acontecer a quebra, aí nós vamos para um tie-break final. Esse jogo que eu citei em 2010 foi pela primeira rodada, o Isner venceu o Mahut por 3-2 depois desta maratona toda. Outra característica exclusiva de Wimbledon é uma mudança no sistema do ranqueamento. Aliás, nem é uma mudança, né, Thiago? É algo que só o Wimbledon coloca. Ele não usa bem o ranking da ATP e da WTA para definir os cabeças de chave. Explica aí, Thiago, como é que é isso que os ingleses fazem e que dá algumas polêmicas. Inclusive tivemos uma com o Nadal ao longo desta última semana. Os ingleses sempre gostam de ser os especiais e diferentes, né? Wimbledon não poderia ser diferente, já que de fato é o torneio mais adorado por todos os jogadores. E eles gostam de tratar também o torneio e o chaveamento e a definição dos cabeças de chave de maneira especial. E eles não olham para o ranking da ATP e da WTA para definir quem são os cabeças de chave. Eles usam um sistema próprio deles lá que é bastante subjetivo e que eles este ano disseram que foi em relação à performance na grama dos jogadores, o que acabou definindo o Roger Federer como o número 2, cabeça de chave, ao invés do Rafael Nadal, que é o número 2 do ranking oficial.
E isso gerou polêmica, discussões no Twitter, e o próprio Tony Nadal, o tio do Nadal, veio a público falar que era um desrespeito e tal. E logo depois, em cabeça 4, colocaram o Anderson, que foi vice-campeão ano passado. Então eles fizeram uma bagunça, vamos dizer assim, para definir as preferências deles. Na verdade, o que eles fazem é tentar fazer com que a melhor final possível aconteça no torneio. E neste caso é Djokovic com Federer, e foi isso que eles fizeram. Na verdade, na prática é isso. Eles mexem no chaveamento dos cabeças de chave de maneira sutil, né, com alguma desculpa, para que se chegue na final dos sonhos deles. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Este é o Tênis Cast, edição de número 4. O Tênis Cast, um produto Trading Like a Pro. Você que ainda não conhece a plataforma Trading Like a Pro, fica o convite, tradinglikeapro.com.br. Você acessa também as redes sociais, tem página no Facebook, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter, tudo sobre trading, sobre apostas esportivas e muito conteúdo, é claro, também sobre tênis. Estamos no nosso especial Wimbledon e vamos fatiar este especial, primeiro falando dos meninos e depois falando das meninas. And that's it, a fourth Wimbledon title for the rejuvenated Serbian Novak Djokovic, back at the top of the game as he looks up at Kevin Anderson, who spent some 22 hours on court. A remarkable championship for Anderson. Então, Thiago Meirelles, começamos com uma análise sobre a chave masculina, sobre o ATP de Wimbledon, que começa já nesta segunda-feira, dia 1º de julho. A gente sempre bate na tecla aqui numa informação, Rodrigo, que é a velocidade da superfície, né? E a gente veio falando isso também nos programas que a gente comentou sobre os torneios na grama, das diferenças de cada torneio, que se verificaram. Na última semana a gente verificou de novo que em Antalya era uma grama mais lenta, na Turquia acabaram chegando 2 jogadores que não são propriamente sacadores, e enquanto que na Inglaterra foi dominada por bons sacadores, com a Pliskova e com Eastbourne, né? Com a Pliskova e com o Fritz e o Carey fazendo a final. O Wimbledon não é necessariamente uma superfície extremamente rápida, ela é considerada, e foi feita uma última aferição em 2017, uma superfície de grama média, né? No entanto, ele é o torneio com o maior percentual de tie breaks jogados, 56% dos jogos eles apresentam pelo menos um tie break no circuito masculino. E isso evidencia, na verdade, um grau de competitividade muito grande nesse torneio. E, de fato, a superfície da grama favorece esse tipo de coisa. No entanto, nos últimos 16 anos, os últimos 16 campeões não foram diferentes de Djokovic, Federer, Nadal e Andy Murray, que não joga esse ano a chave de simples. Então, realmente é um torneio muito difícil de se opor a algum desses grandes jogadores. A questão do tie-breaks eu comentei porque é justamente ali onde pode aparecer uma zebra e a gente pode se beneficiar de alguma variação de odd muito rápida dentro do jogo. Mas a questão, sobre o ponto de vista do torneio como um todo, a gente vê justamente em tie-breaks, pelo outro lado, um momento de decisão e onde os jogadores com maior experiência, maior expertise e maior cancha, vamos dizer assim, acabam sempre tomando vantagem. E por isso que é tão difícil a gente provavelmente ver outros jogadores batendo esses grandes caras aí que a gente comentou. E num grande cenário, nesses últimos 16 anos, quais foram os caras que chegaram mais perto destes 4 super campeões? Foi Kevin Anderson, vice-campeão ano passado, John Isner, Marin Cilic, Sam Querrey dos Estados Unidos, o Berdych, que volta a jogar agora e vamos ver como é que ele vai aparecer, um cara que geralmente sempre gosta de jogar na grama, e o canadense Milos Raonic, que também vem se recuperando de lesão e que a gente não tem total certeza de como que ele vai aparecer aí. Então fica bem claro que só quem consegue incomodar estes grandes caras são jogadores nesse estilo, de saque extremamente potente. De maneira geral, então, Thiago, analisando apenas 2 informações e 2 informações importantíssimas que você nos traz. Dá para dizer que, primeiro,
muitos jogos são equilibrados, porque você traz a informação, 56% das partidas em Wimbledon são decididas no tie-break. Porém, mesmo com esse equilíbrio tão grande, dificilmente temos zebras chegando longe ou até mesmo conquistando o título do torneio. Perfeitamente, é exatamente isso que eu quis dizer, porque, por exemplo, a gente viu o Kevin Anderson chegando na final com o Djokovic, e se a gente der uma mexida na memória, a gente vai lembrar que ele estava jogando contra o Federer na semifinal, e o Federer estava ganhando de 2-0 e acabou perdendo. Quando é que isso aconteceu? Acho que nunca aconteceu isso antes. E aconteceu com o Anderson simplesmente sacando demais naquele jogo depois de estar 2-0 abaixo. E só um jogador com um saque daquele tipo para poder fazer esse tipo de reversão contra Roger Federer, que é o maior campeão de Wimbledon. Então, é muito difícil realmente a gente opor a esses caras e, portanto, muito difícil a gente encontrar alguma coisa de valor no mercado de campeões. Bom, então dentro desse cenário, né, Thiago, sabemos que dificilmente os favoritos deixam de confirmar o seu favoritismo. Por outro lado, sabemos que há um equilíbrio nos jogos. Que tipo de análise dá para ser feita em termos agora de apostas e de trading para que a gente consiga ser lucrativo em Wimbledon? Rodrigo, cada mercado é um mercado e a gente encontra dificuldades diariamente, e não é porque o cenário é um pouco adverso que a gente não pode e não consegue tentar fazer um tipo de análise que nos traga um tipo de valor, né? A gente precisa ir atrás do dinheiro, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, mas sempre buscando uma entrada de valor, alguma coisa que nos ofereça uma boa relação de risco-retorno, que é o que a gente comenta. E neste caso da chave masculina, a melhor coisa que pode se fazer é analisar quarto a quarto, né? A gente sabe que a chave é dividida em 4 quartos e os vencedores de cada um desses quartos fazem as quartas de final. E talvez aí dentro a gente consiga pegar uma variação de odd um pouco desregulada e tentar fazer um trade antes das quartas de final, que é onde chegam os favoritos em teoria, né? Mas a gente tentou fazer esse tipo de coisa para trazer para os nossos ouvintes e é isso que eu vou fazer aqui. Analisando então o primeiro quarto, é o quarto onde está o cabeça de chave número 1, Djokovic, e é o quarto onde está também 2 jogadores que eu acredito, 3 jogadores que eu acredito que poderiam fazer algum tipo de estrago. Um deles é o Dimitrov. O problema é que o Dimitrov a gente não sabe exatamente aonde que ele está na carreira dele e psicologicamente. É um cara que gosta de superfície rápida, que se adapta muito bem ao jogo da grama, mas que faz tempo que a gente não vê ele jogar um bom tênis. E outro cara que vem fazendo uma temporada fantástica e fez uma semana muito boa em Queens, perdendo na final pro Lopes, é o canadense Aliassime. E o problema é que esses 2 caras se encontram logo na segunda rodada, se os 2 vencerem os seus respectivos jogos. E encontram o Djokovic numa terceira rodada e não tem espaço para tu fazer um trade com esses 2 caras. Eu não consigo ver nada mais de interessante nesse primeiro quarto. Então, como eu comentei, os caras que poderiam bater de frente com o Djokovic já pegam ele logo na terceira rodada. E o terceiro cara dessa chave que me agrada é o Goffin, mas o Goffin também não é um cara que a gente consiga confiar para ir muito longe num torneio desses, né? É um cara que depende muito da confiança dele e depende muito da confiança para melhorar o saque dele, que é um problema que ele tem. E na grama, se tu não saca bem, tu não consegue vencer. Então, é realmente complicado a gente fazer alguma coisa nesse quarto e eu prefiro passar ele e deixar ele quieto. Você que não está tão familiarizado com os termos do mundo do tênis, o que o Thiago está dizendo é o seguinte: nos Grand Slam, que são torneios gigantescos, a chave ela é como se fosse dividida, imagina num torneio de futebol, em 4 grupos. E aí o campeão de cada grupo sai para disputar as fases seguintes. É claro que na prática são jogos eliminatórios. Quem ganha continua, quem perde é eliminado, até que tenhamos o campeão masculino e a campeã feminina. Mas essa divisão em quartos, que seriam os grupos, ela também propicia novas oportunidades de trading, de apostas, porque é como se você apostasse num grupo na Copa América, por exemplo, para você apostar que determinado país ganharia, seria campeão daquele grupo, ou em outra competição qualquer em que há essa divisão. No tênis isso acontece somente nos Grand Slams, que são campeonatos maiores.
Thiago falou do primeiro, emenda o segundo aí então, Thiagão. O segundo quarto me parece ter um pouquinho mais de oportunidade. Eu não sei exatamente para fazer alguma entrada, mas é um quarto onde a gente tem o Anderson, é um quarto onde a gente tem o Raonic, onde tem o Feliciano Lopes, que ganhou o Queens, onde tem o Russo Kachanov, que sempre gosta de jogar bem torneios grandes, mas a gente também nunca sabe quão constante ele consegue ficar, por quanto tempo, né? São 7 jogos de 5 sets, é complicado. Eu não consigo ver muita coisa aqui, mas realmente um destes caras vai ganhar esse quarto. E, portanto, o mercado sabe disso e concorda com isso e esmagou a odd destes caras. Então, eu não tenho certeza se existe algum valor em fazer uma entrada em algum desses que eu comentei aqui no segundo quarto. Eu prefiro atacar o próximo quarto, Rodrigo, que é onde me parece ter bastante oportunidade. O terceiro quarto é onde a gente tem o Querrey, que acabou de fazer a final em Eastbourne com o Fritz, e que mostrou que depois da lesão abdominal que ele teve lá em março, se recuperou bem e está em boa forma para jogar o Wimbledon, onde ele já derrotou Djokovic numa terceira ou quarta rodada há 2 ou 3 anos atrás. Então é um cara que realmente, sacando bem como ele mostrou que está sacando, ele pode ir longe. E tem outro cara que eu gosto muito, que apesar da idade, ele se mostrou muito bem nessa temporada de grama, que é o Francesco Tsonga. Perdeu para o Federer na semifinal em Halle, num jogo que ele poderia ter ganhado ou até deveria ter ganhado, eu arrisco a dizer. E aqui eu acho que esses dois caras podem nos trazer bastante alegria pela questão da possibilidade de fazer jogos muito fortes com o saque, né? O Querrey, na primeira rodada, ele pega o time. E o time a gente sabe que não consegue jogar muito na grama, a gente comentou isso semana passada, e ele vem com bastante confiança e mostrou que está em forma. E logo depois ele não tem mais ninguém de forte para encaixar nessa chave, até que ele encontre mais para frente justamente o Marin Cilic, mas o Cilic não mostrou estar em forma nessa temporada de grama que passou. Pega na primeira rodada um jogador muito complicado de se enfrentar na grama, que é o Manarino, e a odd dele não me parece estar com muito valor, porque o mercado espera que ele seja vencedor. Então eu não acho que tem uma oportunidade boa para se trabalhar aí. Por outro lado, lá na outra ponta da chave, a gente tem o Francesco Tsonga, que começa jogando contra o Tomic, que é um australiano que joga bem na grama, gosta de jogar na grama, mas eu não acredito que ele tenha força psicológica para vencer um jogo de 5 sets do Tsonga. E aí, o Tsonga pega, provavelmente, um Nadal na terceira rodada, de quem eu acredito que ele possa ganhar, sim. E se acontecer o que deve acontecer, pegar um Cilic. Então, tudo, na minha visão, se mostra para umas oitavas de final entre Querrey e Tsonga, e obviamente um dos dois vai ser o vencedor do quarto. Então eu acho que por aí, pelas odds que a gente vai comentar ali na frente, pode ter uma oportunidade, Rodrigo. Vou fazer que nem o João Kleber aqui. Para aí, pelo amor de Deus. Antes da sua análise do quarto e último quarto do torneio masculino, vou criar aquele suspense. Você que está ouvindo o nosso TênisCast número 4, percebeu que o Thiago já começou a falar aí sobre odds esmagadas de um, sobre odds boas do outro. Teremos uma enorme variedade de dicas de aposta para você em Wimbledon. Você fica por aqui no TênisCast, daqui a pouco o Thiago vai terminar de analisar o torneio masculino. Teremos dicas de entradas para o trade de campeão, teremos dicas de entradas para a primeira rodada. Tem múltipla também, Thiago? Vamos ter sim, Rodrigo. A gente sabe que a galera não vive sem múltipla, e eu também não sou de ferro, consigo deixar passar uma boa múltipla nas primeiras rodadas. Ah, quem nunca, né? Então fica por aqui que daqui a pouco tem muita dica de aposta no masculino e no feminino. Falta então o último quarto a ser analisado, Thiago. O último quarto, ele é do Roger Federer, que realmente eu acho que não tem muito o que fazer. A gente ir contra o Federer em Wimbledon é bastante ousado para ficar de uma maneira mais leve, Rodrigão. Eu passo e eu acho melhor a gente dar uma olhada nos jogos da primeira rodada, que a gente tem tudo precificado já, em função do dia que a gente está gravando. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode comentar aí. Aposta de valor.
Então chegou a hora da parte 1 das dicas de aposta aqui do nosso Tênis Cast, o nosso quadro Aposta de Valor, hoje dividido em duas partes. Primeiro no ATP de Wimbledon, depois no WTA de Wimbledon, ou seja, primeiro entre os homens, o Thiago Meirelles fez uma análise completa para você do torneio masculino, falou quarto a quarto o que ele espera dos jogadores que podem, que têm capacidade, têm potencial para chegar às quartas de final, mas fez também uma análise completa da primeira rodada. Esse é o bônus do Tênis Cast para você que nos ouve já na sequência de quando o programa é lançado nos agregadores de podcast e também no YouTube. Dicas de aposta, apostas de valor com o selo Trading Like a Pro de qualidade para a primeira rodada do torneio masculino de Wimbledon, Thiago. Eu vou lembrar aqui o que a gente comentou no nosso primeiro episódio do Tênis Cast, que foi justamente para Roland Garros. E lembrar o que eu comentei lá, que sim, é um grande slam, é especial, é maravilhoso, é muito bonito, tem muito jogo, tem muita oportunidade, sim. Mas eu falei uma coisa e eu vou repetir aqui, não é porque tem muito jogo que a gente tem que fazer muita aposta. Pelo contrário, por que grandes slams são tão especiais? Justamente porque eles oferecem muitos jogos e assim a gente consegue filtrar no máximo do detalhe para que a gente obtenha a melhor oportunidade ou as melhores oportunidades possíveis, sejam elas a Panther ou seja elas a Trading, ao vivo dentro dos jogos. Então, as primeiras rodadas têm mais de 50 jogos nas duas chaves. E não é por isso que a gente tem que ir lá e fazer 45 apostas, pelo contrário. Mas justamente por isso, eu tomei o cuidado de trazer alguns jogos aqui que me chamam a atenção as odds iniciais e que podem ser interessantes, inclusive, para trading. E o primeiro deles é justamente o que eu comentei quando eu estava analisando o terceiro quarto do Tsonga com o Tomic. O Tsonga é um cara que eu gosto muito e acho que ele tem bastante chance de ir longe nesse torneio, o cara que joga bem na grama, mas o Tomic é um australiano completamente louco, mas se tem um lugar que ele gosta de jogar é na grama. E eu não me surpreenderia se ele começasse bem ou que ele se recuperasse dentro de um jogo. Eu prefiro o cenário de ele começando bem o jogo e a gente fazer uma entrada contra ele. Então essa odd baixa do Tsonga para começo de jogo talvez seja interessante de a gente observar ela, tá? E acompanhar o começo do jogo, Tsonga sacando mal, alguma coisa assim, a gente pode fazer algum tipo de entrada. Outro jogo interessante é o Kekmanovic contra o Baena. O Kekmanovic que acabou de perder a final pro Sonego e Antalya. E ele, obviamente, está favorito pelo mercado, pelo tênis dele, só que ele jogou 4 jogos abaixo de 40 graus e jogos longos na Turquia. E ele tá terminando o jogo dele de sábado para jogar, provavelmente na segunda-feira, com o Baena, que obviamente não é um jogador de grama, é um jogador de saibro. Mas justamente por esta maratona que ele teve nesta semana que antecedeu o Wimbledon, eu não iria muito confiante na vitória dele rápido. Acredito que o Baena pode sim fazer, talvez não ganhar o jogo, ou talvez até ganhar o jogo justamente pela condição física, tá? Então o jogo para ficar atento, eu acho que as odds estão um pouquinho desreguladas em função da campanha do Kekmanovic na Turquia. Outro jogo que para mim me surpreendeu as odds é o Pela. O Pela não fez uma temporada de grama muito boa, na verdade ele fez 2 partidas, ou uma partida agora contra o Fritz, acabou ganhando um set do Fritz, mas que estava numa semana inspirada e acabou sendo campeão. Mas eu não acredito que ele deveria ser zebra contra o Marius Copil, que também não fez nada na grama nessa temporada, a não ser um ITF na Inglaterra, há umas 2 semanas. Eu gosto muito do Pela para ganhar esse jogo como zebra. Outro jogo muito especial, Thiem contra o Querrey, que a gente comentou também na análise, o time, e obviamente o mercado já reagiu a essa super campanha que o Querrey fez em Eastbourne. Ele não é um cara de grama, não fez temporada de grama boa, não consegue jogar grama, e o Querrey mostrou que está em forma. O mercado ainda, pelo ranking, pela performance do time num geral, né, ainda está dando ele como favorito. Mas, obviamente, eu não me surpreenderia nem um pouco se o Querrey ganhasse esse jogo. Outro jogo interessante de observar vai ser o Fritz contra o Berdych, por motivos diferentes. O Fritz, ele está sendo dado como favorito para o mercado, obviamente porque vem em grande forma e acabou de ser campeão em Istanbul. Mas o Berdych, como eu comentei, não jogou ainda esse ano praticamente, na grama não fez nenhuma partida, mas é um cara que sempre joga bem o Wimbledon, e na grama é onde ele pode jogar. Então eu não iria também muito seco na vitória do Fritz, pelo contrário, eu acho que teria alguma coisa para se fazer no lado do Berdych, pelo menos no ao vivo.
não me surpreenderia com uma vitória do Berti nessa partida também. Outro jogo para ficar de olho, Grigor Dimitrov, o búlgaro, contra o francês Moutet. O francês Moutet passou muito bem pelo quali, é um jogador que joga muito Challenger, mas que em Roland Garros ele derrotou o Pella numa maratona de 5 sets e vem jogando um tênis bem interessante e subindo o nível dele, tanto é que está fazendo aparições já em Grand Slams de uma maneira bastante interessante. E como ele vem de quali, vem com ritmo de jogo, 3 partidas, a última partida do quali é 5 sets, e eu não me surpreendo também, eu acho essa odd do Dimitrov exageradamente baixa para começo de partida, tá? Dimitrov é um cara que, como a gente comentou, gosta da quadra rápida, joga bem na grama, mas isso já faz alguns anos que ele não faz. Então, eu ficaria bastante de olho nesse jogo. Outro jogo interessante, Khachanov com o Kwon Sun, que é um coreano que passou muito bem pelo quali, é um cara que tem muito potencial esse coreano, e eu acho que ele vai incomodar sim o Khachanov. Eu acho que essa odd do Khachanov está exageradamente baixa para quem vai jogar contra um cara que tem bastante potencial e quem vem de quali. É muito importante agora, Rodrigo, uma coisa, eu lembrar, os qualis de Grand Slam são diferentes dos qualis de torneios normais, eles são qualis muito qualificados, muito pesados, a terceira partida já é uma partida em melhor 5 sets. Então os jogadores que vêm do quali, eles vêm com um ritmo de jogo bastante interessante. E oportunidades como essa, de jogadores com odd muito alta, é muito legal pegar ele para vencer o primeiro set, por exemplo, ou entrar em leia o favorito e esperar ele vencer o primeiro set e fazer um trade no final do primeiro set. É muito importante. E esse é um jogo que eu acho que pode acontecer, sim. Quem vem do quali também está acostumado com o piso, não só com a grama, mas com a grama de Wimbledon, que é específica também. Perfeitamente. A gente viu aí pré-Wimbledon gramas de todos os tipos. E a grama de Wimbledon ela é realmente diferente. É a grama perfeita, a bola não quica errado, não quica tão baixo, ela quica normal, e é por isso que o Nadal consegue chegar longe, porque ele é um piso de grama, claro, fofo, que a bola desliza um pouco, mas ele é um piso que permite jogo. Então é diferente sim, e tu falou muito bem, Rodrigo. Quem vem do quali já vem ambientado. Temos mais apostas, Thiago? Tô anotando todas aqui. Temos mais 2 jogos interessantes. Para mim, o jogo do Pouille e do Gasquet me surpreende o Gasquet ser zebra nesse jogo. Acho que dá para fazer alguma coisa aqui. Eu gosto da entrada na vitória do Gasquet. Tem um jogo interessante. O Bagdatis já informou que este é o último torneio da carreira dele, e ele é um jogador que sempre jogou bem na grama, sempre gostou de jogar bem. É claro que ele não joga há bastante tempo, mas eu não tenho dúvidas que ele vai dar o seu máximo e o seu melhor para participar bem desse torneio, ao qual ele ganhou um wild card, convidado para entrar na chave principal. O canadense Shinura é um talento jovem que está aí surgindo, mas eu acho que o Bagdatis vai sim incomodar e também ficaria até feliz, eu posso dizer, em ver esse cara ganhar. E acho que uma entrada nele perto de 2 é uma entrada com bastante valor, dado o cenário que eu comentei. Aí estão, portanto, algumas dicas de entradas e algumas dicas de jogos que o Thiago já filtrou para você ficar de olho na primeira rodada de Wimbledon. E como o próprio Thiago falou, ninguém é de ferro, tá todo mundo esperando aquela acumulada. Tem acumulada no ATP de Wimbledon, Thiago Meirelles? Tem, Rodrigo, tem. Contra os princípios e os conceitos e contra a vontade de muita gente, mas tem que fazer uma acumulada em primeira rodada de Grand Slam. E é uma acumulada com 5 jogos, tem uma odd em torno de 13,30. É rápido. Para vencer, Hubert Hurkacz contra Lajovic, odd em torno de 1,30. Jeremy Chardy para vencer o Klizan, odd de 1,30. Daniel Medvedev, o russo, 3-0. O Paulo Lorenzi, o italiano, uma odd em torno de 1,30 também. Gilles Simon, o francês, para vencer o italiano Caruso, 1,30 também. E um último, para dar aquele up na odd, o Edmond, o inglês, para vencer o espanhol Munar, uma odd em torno de 1,20. Aqui nesse momento está dando uma cotação de 13,30, Rodrigo. Espetacular. Thiago, rapidinho um parênteses que é importante. Tem gente que nos ouve que já está no mundo, no universo das apostas e do trading esportivo há muito tempo
tem gente que está começando, tem gente que, e aliás você também é muito bem-vindo, que nem sequer entende de apostas e de trading, mas que gosta muito de tênis e das análises que o Thiago faz. Vale sempre a gente frisar, né, Thiago? A gente tá brincando aqui sobre acumuladas, você acabou de dar uma sugestão e eu vou entrar nessa sua sugestão, evidentemente, vou colocar minha fezinha lá, mas ninguém vive de acumulada, né? O trabalho no dia a dia do trader, do apostador é outra coisa, acumulada é um universo à parte, não dá pra gente imaginar viver disso, né, Thiago? Eu não quero causar polêmica, mas é realmente muito difícil, eu não posso dizer que é impossível, certamente talvez tenha alguém aí que consiga ganhar dinheiro com acumulada no longo prazo, ou seja, fazer acumuladas em cima de acumuladas, mas o fato é que a gente mexe quando a gente pega uma acumulada, uma aposta com vários dentro do mesmo cartão, a gente está mexendo com probabilidade, nada mais do que isso. E aí que torna difícil a gente conseguir ser vencedor isso no longo prazo. Não é o meu feitio, como eu digo, eu separo algumas moedas para fazer isso em torneios especiais, como o Grand Slam, especialmente na primeira e na segunda rodada, onde os favoritos geralmente tomam conta, né? Mas realmente é difícil viver só de acumulado. E é gostoso, todo mundo brinca um pouquinho com elas, também brincaremos. Agora as apostas de longo prazo para o ATP de Wimbledon, Thiago. Eu selecionei algumas opções de entrada para quem está nos ouvindo e nos acompanhando. A primeira entrada que eu sugiro é um Dutching no terceiro quarto para o Tsonga e para o Querrey. Aqui na página da Betfair, nesse exato momento, eu consigo enxergar o Querrey para vencer o terceiro quarto com uma odd de 14, e o Tsonga para vencer o terceiro quarto uma odd de 17. E se a gente fizer um Dutching, a gente colocar os dois, ele paga aproximadamente, eu vou colocar isso aqui para vocês, em torno de 600%. Se um desses dois caras de fato ganhar esse quarto. Eu acho que tem muito valor, até porque se acontecer o que eu imagino que possa acontecer, que é o Querrey ganhar do time na primeira rodada e avançar até as oitavas de final, e o Tsonga vencer a primeira partida e ganhar do Nadal numa terceira rodada, essas odds vão desabar sim. E aí que está o valor. Pode perder? Pode perder. Se perder, ok. Mas eu considero fazer um Dutching, Tsonga e Querrey de muito valor para vencer o terceiro quarto. Já no mercado de campeão, para os que gostam mais de um pouquinho de risco, seria fazer uma entrada no Berrettini, que fez uma temporada de grama espetacular e que está pagando 74-1 agora no mercado de campeão. E ele, com a desistência do Coric na véspera do torneio, a chave foi um pouco rearranjada e ele caiu no quarto para enfrentar o Federer na terceira ou na quarta rodada, se eu não me engano. E ele é um cara que eu acho que no melhor dia dele ele pode incomodar o maestro, tá? E se ele incomodar o maestro, ele vai ser o campeão do quarto e vai fazer quartas de final. E a odd de 74 vai desabar. Tem uma outra coisa que dá para fazer, que eu ainda estou pensando em fazer, mas provavelmente eu faça, tá? Eu estou esperando alguma mexida na odd, alguma coisinha assim. Mas seria uma coisa mais conservadora, que seria fazer um Dutching pro Djokovic ou pro Federer, apostando que nada de zebra vai acontecer e que os dois cheguem na final. Fazendo isso, a gente consegue um retorno em torno de 58%, se os dois chegarem na final, como o mundo inteiro e os diretores de Wimbledon esperam, Rodrigo. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Este é o Tênis Cast, estamos na 4ª edição deste que é o podcast pioneiro em trading e apostas em tênis no Brasil. Tênis Cast, um produto Trading Like a Pro. Esta edição do Tênis Cast especial sobre o Wimbledon. Thiago Meirelles, do Trading Like a Pro, já analisou todo o torneio masculino, já falou sobre os quartos, sobre os tenistas que provavelmente chegarão nas quartas de final. Já deu uma informação importantíssima, hein? 56% dos jogos masculinos em Wimbledon ao longo da história tem tie-break. Isso é importantíssimo para você que vai trabalhar nesse torneio. Então agora chegou a hora de irmos para o outro lado. Vamos para a WTA, vamos para as meninas. And there it is now. Kerber tumbles to the center court turf.
Not an eighth for Williams, but a first title for Angelique Kerber. How simple in the end it looked, how sweet it is not to be for Serena Williams today. Everything today for Angelique Kerber. And she knows how that feels. Analisando então, Thiago, a chave feminina do torneio de Wimbledon. Rodrigo, aqui o cenário muda um pouquinho este ano a partir do momento que a Serena Williams já não é a Serena que foi nos últimos 19 anos, vamos dizer assim, quase 20 anos. Porque se a gente pegar o Wimbledon, a gente vai ver que dos últimos 19 anos, 15 deles foram vencidos ou por Serena Williams ou por Venus Williams. Ou pelo menos elas chegaram nas finais. Então, sempre foi muito difícil se opor a elas. Jogadores que conseguiram fazer isso, Petra Kvitova, Garbiñe Muguruza, Eugénie Bouchard fez final, Bartoli, uma francesa também, e ano passado, a Angelique Kerber. E realmente o tempo das Williams está terminando. Duas irmãs que fizeram história e marcaram absolutamente o circuito feminino de tênis, mas com a desaceleração da dupla, a WTA se tornou um campo aberto para todo esse monte de jogadores que tem por aí. E por isso a WTA é tão difícil de se prever alguma coisa. Eu também fiz um apanhado quarto a quarto, e eu não quero também que esse programa se torne uma maratona, Rodrigo, como vai ser as 2 semanas de Wimbledon. Então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Quem eu vejo, e o mercado, na verdade, está dizendo isso, e eu também não consigo discordar do mercado, que chega como grande favorita é a australiana Ashley Barty, que surpreendentemente ganhou o Roland Garros. Eu digo surpreendentemente porque a preferida superfície dela é grama, e o que todo mundo apostava era que viesse para ganhar o Wimbledon. Ela acabou ganhando o Roland Garros. Então a lógica é simples. Se ela já ganhou o Roland Garros, o Wimbledon, teoricamente, está no papo. A gente sabe que ganhar o Wimbledon e ganhar a Grand Slam não é tão simples assim, e sempre, especialmente no lado feminino, zebras acontecem. Mas, de fato, eu não consigo discordar de que ela é a melhor favorita, mas eu também não consigo fazer uma entrada nela para ser campeã nem do quarto dela a 3.5, nem ser campeã do torneio inteiro a 7. Não tem muito espaço para fazer algum trade aí nesta odd. Então eu prefiro buscar jogadoras que possam surpreender. Jogadores que podem surpreender no primeiro quarto e que sim podem vencer a Barty, por que não? Dona Vekic, acho que pode vencer num bom dia. Angelique Kerber pode vencer ela. E, na verdade, esse primeiro quarto ficou todo mundo estupefato, porque o primeiro quarto de Wimbledon da WTA, ele é literalmente o quarto da morte. Muitas favoritas acabaram caindo no primeiro quarto. Kerber, Serena Williams, Bencic, Vekic, Muguruza, Sharapova. Isso tem 2 consequências. Uma, provavelmente a que sair daí faz final. Por outro lado, isso não é tão garantia porque são jogadoras muito parelhas. Isso pode fazer com que a vencedora deste quarto, que em teoria seria a campeã do torneio ou favorita para ganhar, ela chegue nas quartas de final cansada. Isso pode abrir oportunidade para jogadoras vindo dos outros quartos. Neste quarto, eu gosto da Bencic e da Muguruza, as duas pagando acima de 10. A Bencic pagando neste momento a 12 e a Muguruza pagando 15. Eu acho que são 2 jogadoras que num dia inspirado podem sim ganhar da Barty. O matchup de característica de jogo encaixa com o slice da Barty e podem ganhar sim. No segundo quarto, eu não consigo fugir muito da Kiki Bertens e da Konta. Mas as odds também não vejo muito valor para ela vencer os quartos em torno de 5 ou 6. Tem uma Petra Kvitova que ainda está uma dúvida se ela realmente vai jogar, e certamente não dá para botar dinheiro numa jogadora que vem tanto tempo de lesão. Tem a americana Sloane Stephens que está pagando 11 para vencer o quarto, mas é difícil a gente colocar dinheiro numa jogadora que é tão inconsistente como a Stephens, e a gente não sabe o que vai aparecer na quarta. Então é melhor esperar e ver o que ela pode nos apresentar durante o jogo. Então não vejo nada de valor. Eu acho que o quarto deve ser vencido pela Konta ou pela Bertens, talvez pela Stephens, talvez pela Kvitova, mas nada de valor aqui na minha opinião. Não consigo ver outra jogadora chegando aí perto.
Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Por falar em valor, daqui a pouco o Thiago Meirelles dará apostas de valor também para o feminino. Estamos, por enquanto, analisando quarto a quarto essa chave feminina de Wimbledon. O Thiago já falou sobre os 2 primeiros quartos, vamos ao terceiro e ao último, portanto, Thiago. O terceiro quarto, coincidentemente, assim como no masculino, no feminino é onde eu encontrei algumas oportunidades. É um quarto bastante recheado também. A gente tem Sevastova, a gente tem Petra Martic, a gente tem Ostapenko, a gente tem a Pliskova, a gente tem a Axier, que é uma jogadora bastante interessante, e a gente tem a Gasparian, que fez uma temporada de grama bastante interessante também. O que eu gosto de observar aqui é que a Kvitova ela vai ser extremamente derrubada pelo mercado, a sua odd, em função do título em Lisboa. Só que ela tem um jogo bastante complicado para se fazer, que é o possível confronto contra a menina de Taipei, que é a Xie. A Xie pode enfrentar a Pliskova numa terceira rodada. Tem um jogo complicado com o Ostapenko, que na verdade eu acho que não é complicado não. O mercado está dando bastante peso para o Ostapenko porque fez 1 ou 2 jogos bons em Eastbourne, mas eu não vejo ela conseguindo manter a cabeça no lugar para ganhar um jogo com a Xie, que é uma jogadora de toque muito refinado, um jogo bastante diferente e que vai botar a bola dentro da quadra 1, 2, 5, 15 vezes. E a Ostapenko é muito tendenciosa a cometer erro não forçado, porque bate muito seco na bola. Então eu vejo a Xie passando bem e encontrando a Pliskova na terceira rodada, e eu acho que é um jogo muito complicado para a Pliskova. A Xie já venceu a Pliskova em outras superfícies e eu acho que na grama ela pode vencer também. Por outro lado, se isso acontecer, abre o caminho para a Gasparian ganhar o quarto, que é outra menina que eu considero que pode fazer um estrago. Tem a Svitolina nesse quarto, mas ninguém sabe qual é a condição da Svitolina. Pega a Gavrilova na primeira rodada, não consigo ver a Gavrilova batendo a Svitolina, mas qualquer uma dessas duas que ganhar, deve pegar a Gasparian, que deve passar pela Fritzan na primeira rodada, e eu acredito que a Gasparian vença a Gavrilova com tranquilidade, e a Svitolina de quem venceu também nessa temporada de grama no último torneio. A Gasparian me parece uma boa entrada, a gente vai comentar lá no quadro Aposta de Valor. Para encerrar, vamos para o quarto. Ele traz a Simona Halep, que ninguém gosta dela na grama, e na verdade não é que ninguém gosta, né, Rodrigo? Todo mundo sabe que a superfície favorita dela é o saibro. E ela de fato nunca fez muita coisa na grama, mas não dá para se desprezar uma tenista com a qualidade dela. O quarto dela não tem tanta coisa assim para ela se enfrentar. Tem a Naomi Osaka, japonesa, que pega um jogo um pouquinho interessante também na primeira rodada contra a Putintseva, tá? A Osaka continua numa fase bastante instável, não sabe aonde ela tá na carreira dela, não é uma jogadora que dá para confiar muito neste momento pré-torneio. E logo depois disso, tem uma Caroline Wozniacki, que também ninguém sabe se quer fazer lua de mel ou se quer jogar tênis. E aí tu tem a Halep e tu tem a Azarenka, que não entrega um jogo de graça. Eu acho que é um quarto que pode trazer surpresa também, Rodrigão. Vamos resumir tudo isso agora no quadro Aposta de Valor, onde eu vou dar, de fato, as melhores entradas que eu enxergo na WTA. Aposta de Valor. Este é o Tênis Cast especial Wimbledon. O Tênis Cast é um produto Trading Like a Pro. Você tem aqui uma enxurrada de conteúdo. O Thiago Meirelles analisou de maneira muito completa a chave masculina, já deu dicas de apostas, dicas de jogos na primeira rodada para você ficar atento. Agora fez a análise completa também da chave feminina, com detalhes, com características, com peculiaridades de cada jogadora, de jogadoras que são importantes no circuito, favoritas, jogadoras que podem ser zebras para a gente ficar de olho nelas. Chegou a hora, Thiago, então, de analisarmos alguns jogos em que você vê valor na primeira rodada do pessoal ir se preparando e guardando aquelas stakes tão valiosas para esse torneio feminino de Wimbledon. A primeira
rodada tem muito jogo, sempre uma caixinha de surpresa, fazer pantra na WTA, na minha opinião, é muito difícil, especialmente em Grand Slam. Não é um torneio dominado por favoritos como é na ATP, e eu vejo bastante coisa boa. O primeiro que me surpreendeu foi a Kuznetsova contra a Alison Van Uytvanck, sendo zebra. Eu não acredito que a Kuznetsova, que é uma jogadora experiente de muita categoria, que joga em todas as superfícies, deveria ser zebra como ela é aqui contra a Alison, que é uma jogadora, sim, de quadra rápida, mas eu não acredito que deveria ser favorita assim. E a este preço, eu pego a Kuznetsova para vencer esse jogo. Outro jogo bastante interessante de primeira rodada, e é do primeiro quarto, que são jogos todos interessantes, é a Vekic contra a Alison Riske. Alison Riske é uma americana conhecida por ser absolutamente especialista em quadra de grama. E a Vekic, por ser uma boa sacadora, também tem na grama uma superfície que lhe favorece muito. Eu não consigo ver um jogo rápido aqui. E a entrada para esse jogo que eu vejo de valor é a over 21. A linha de games está em 21. Consigo ver esse jogo aqui terminar em 2 sets ou em 2 sets curtos. Ou 2 sets e meio, né, que são 3 sets, ou 2 sets longos. Não consigo ver essas jogadoras vão confirmando pelo menos 4 ou 5 vezes seu serviço em cada game. É difícil escolher uma vencedora aqui, a odd da Riske está boa, mas eu preferiria ir para a linha de games. Tem um outro jogo que eu separei, que é o jogo da Paula Badosa contra a Varvara Flynn. Badosa passou voando pelo quali também, e eu acho que ela deveria estar numa odd de 1,3, 1,4 contra a Varvara Flynn, que com todo respeito é ninguém. Eu pegaria esse handicap, agora está na linha de 2,5, uma odd de 2, que é um pouco mais conservador, vai no handicap 2, uma odd em torno de 1,80 provavelmente, é uma entrada de extremo valor. Outra entrada que me parece interessante é a entrada a favor da Lauren Davis, que joga contra a Katerina Kozlova, que é uma jogadora de segundo escalão. Inclusive a Davis com uma odd em torno de 1,50 é uma boa escolha para se colocar numa acumulada. Outro jogo que eu considero interessante, Rodrigo, é a quase veterana Strikova, mas jogando como a também quase veterana Tsurenko. O meu modelo aqui também precificaria ela em 30 ou em 35 para vencer a Tsurenko. E eu acho esse handicap de 2,5 muito tranquilo. Ela pode vencer aí até um jogo de 3 sets, 6-3, 6-4, 6-3. Ela cobriria esse handicap com tranquilidade. E também é uma opção para colocar numa acumulada, se quiser. Tem outro jogo para 3 sets, Rodrigo, que é o jogo da Alexandrova, da russa Alexandrova, contra a Siniakova. Duas jogadoras que gostam de jogo longo, sacam muito bem. Não consigo ver essas jogadoras confirmando menos que 3 ou 4 games por set. E, portanto, mesmo uma linha um pouco esticada de 21,5 com uma odd baixa, eu iria. Acredito uma entrada bem tranquila de se fazer. Tem um jogo que eu acho que é interessante. É um jogo que tem a Vitalia Diatchenko contra a Kristina Mladenovic. A Diatchenko é uma jogadora um pouco desconhecida do circuito e por isso o mercado está jogando a odd dela lá perto de 3,50. Mas ela é uma jogadora que já fez bastante estrago aí mesmo em Wimbledon. E a Mladenovic, dentro da inconsistência dela, eu não acho que ela deveria estar precificada a 1,38. Deve ganhar o jogo? Deve. Mas pode tranquilamente perder. E o handicap de 4,5 para Diatchenko eu acho uma entrada bem favorável, bem tranquila de se fazer também, Rodrigo. Margarita Gasparian, falei tanto dela na análise dos quartos, e eu acho uma entrada nela contra a Friedland com um handicap de menos 1,5, ou para quem quer ser um pouco mais conservador, direto no Moneyline em torno de 1,77, 78, acho uma entrada absolutamente certeira e segura de se fazer. Juntamente com um jogo da Petra Martic contra a Jennifer Brady, a americana, que saca muito e na grama rende muito mais. Acredito que também a Martic deva vencê-la no final, mas um jogo para 3 sets. No mínimo um jogo de over games. Para encerrar a análise da primeira rodada feminina, eu vou também sugerir uma aposta para se entrar aí 1 unidade, 2 unidades, para quem gosta de duplicar às vezes, que é a Su Wei-Xie bater a Ostapenko, uma odd em torno de 1,72, tá? Ou até no handicap de games, uma odd mais perto de 2. Não consigo entender essa odd do mercado. A Xie deve ganhar com tranquilidade do Ostapenko e eu não consigo ver nada diferente acontecendo nesse jogo. Na verdade, até consigo. Se a Ostapenko quebrar logo de cara e vencer o primeiro set 6-1, aí sim que a entrada na Xie, uma odd acima de 2,5, 3, vai ter extremo valor e eu vou com certeza fazer essa entrada, Rodrigo. Aí, portanto, a análise completa de jogos
com apostas de valor na primeira rodada do WTA de Wimbledon. Então chegou a hora da acumulada, né, Thiago? Já peguei a caneta aqui, tô esperando a sua dica de acumulada também para as meninas lá na grama inglesa. A gente começa com a gloriosa Maria Sharapova, uma odd de 1,20 para vencer Pauline Parmentier. Eu coloquei Lauren Davis a vencer a Kozlova a 1,50. Coloquei a Petra Martic para vencer a Brady a 1,44. E coloquei a Gasparian para vencer a Friesman com uma odd de 1,80. Isso dá uma odd final de 4,68. Agora atenção, algumas dessas entradas aqui eu sugeri também como entrada simples. Então vá com cuidado. Se decidiu ir na entrada simples, no handicap, eu sugiro não colocar na acumulada, porque a gente sabe que é jogo e jogo é jogado. E se der errado, fica ruim a gente perder 2 vezes no mesmo jogo. Então, ou use a entrada que eu comentei na acumulada, ou use como entrada simples, Rodrigo. Dica devidamente anotada, registrada e muito importante. Temos também entradas de longo prazo no mercado do torneio feminino de Wimbledon, né, Thiago? Temos, Rodrigo, temos, e eu acho que tem um pouquinho mais de oportunidade que a gente tem na ATP, e a explicação está na análise dos quadros que eu comentei no quadro anterior. Então, em resumo, chaveamento mais possíveis confrontos de primeira, segunda e terceira rodada, eu vejo as melhores entradas aqui na Belinda Bencic a 48, justamente porque ela pode, e se ganhar da Bart, essa odd desaba. Eu gosto da Muguruza a 50, pelo mesmo motivo, mas lembrando, ou faça a entrada para vencer o quarto, ou faça a entrada no mercado de campeão. Não faça as duas entradas, porque senão, se der errado, perde nos dois lados. As duas têm valor, tanto no quarto como no mercado de campeão. Bencic a 48, Muguruza a 50. Eu gosto aí exclusivamente para vencer o terceiro quarto. Eu gosto da Gasparian a 85. E ainda voltando para o mercado de campeão, eu gosto da Xie a 560, pelos motivos que eu comentei. Acho que pode vencer a Pliskova, e aí a odd dela vai despencar, então a 560 eu pego. E eu ainda acho que não podemos deixar passar Simona Halep com uma odd de 20. Ela não é favorita na grama, ela não tem na grama a sua melhor superfície, mas o quarto dela está relativamente tranquilo se a gente comparar com o primeiro quarto lá no topo. E, como eu comentei, esse primeiro quarto, muito competitivo, pode prejudicar fisicamente as jogadoras favoritas lá em cima. E se ela passar tranquila pelo quarto dela, eu acho que ela tem bastante chance de ir longe. Então vamos lá. Em resumo, mercado de quartos, entrar na Bencic a 12 ou Muguruza e ainda a Gasparian a 85. E no mercado de campeã, pode, se não quiser entrar no mercado de quarto, entrar no mercado de campeã na Bencic a 48, Muguruza a 50, Xie a 560 e Halep para uma odd de 20, Rodrigo. E é importante a gente lembrar, a gente destacar, Thiago, que não são apostas Panther, né? Aliás, elas até podem ser, evidentemente, depende do perfil de cada um, mas isso fazendo na Betfair, fácil trade, né? Vai analisando ali conforme as jogadoras vão caminhando dentro do campeonato para tomar uma decisão de tirar a responsabilidade ou tirar a responsabilidade parcialmente ou mesmo fechar a entrada. É exatamente esse o objetivo. A gente pega essa odd inicial, justamente como eu comentei, esperando que a odd despenque e a gente aí lucre somente já na variação e aí tome a decisão se a gente fecha o trade, remove um pouco do risco ou alguma coisa nesse sentido, Rodrigo. É exatamente isso. Bolinha na rede, nas redes sociais. Este é o Tênis Cast passando o Wimbledon a limpo. Aqui você tem uma análise completa do torneio mais charmoso do circuito mundial de tênis. No nosso quadro sobre a importância de se buscar informação, evidentemente que o Thiago Meirelles também traz dicas importantes de como termos mais detalhes, mais informações sobre o torneio de Wimbledon, Thiagão. A dica desse programa, Rodrigo, é o site do torneio de Wimbledon, mas não é o site como um todo. Dentro do site tem uma ferramenta que se chama Slam Tracker, que é uma ferramenta de estatísticas em tempo real. E ela oferece muito mais informações que os sites
que a gente tem por aí e que inclusive o nosso aplicativo do Trade Like a Pro, eu preciso confessar, ainda não temos pronto o nosso módulo de estatísticas ao vivo dos jogos e por isso neste torneio eu me referencio ao site de Wimbledon que tem o Slam Tracker. Ele oferece, além das estatísticas normais, ele oferece erros não forçados, pontos vencedores, subidas à rede, quem está jogando no fundo da quadra ou na rede e assim por diante. É uma ferramenta muito completa e que ajuda muito para quem faz o trading e as apostas durante o jogo. www.wimbledon.org e procure por Slam Tracker. Slam de grande slam, S-L-A-M de Maria, Tracker. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. TênisCast, edição de número 4, TênisCast especial Wimbledon. Já dei o recado para você lá no comecinho do nosso podcast, repito agora, não teremos TênisCast na semana que vem, justamente por conta de Wimbledon. Estaremos todos trabalhando efetivamente no torneio e, é claro, essas informações todas que o Thiago passou e que são muito valiosas ao longo deste programa valem, evidentemente, para as próximas 2 semanas. O mundo do tênis estará todo na grama sagrada da Inglaterra. Thiago Meirelles, o Wimbledon vai começar, eu sei que você vai se programar para segunda-feira, logo de manhãzinha, abrir o armário e pegar aquela camiseta branca, aquela bermuda branca, par de meias brancas e também o seu tênis branco, aquele material que fica guardado durante o ano para você sentar em frente ao computador e fazer os seus trades em Wimbledon. E é claro, não só os trades, mas também alimentando as redes sociais do Trading Like a Pro com muita informação, né, Thiagão? São 2 semanas bastante intensas, Rodrigo. Grand Slam é sempre assim. Como a gente comentou em Roland Garros, e em Wimbledon também é a mesma coisa, né? Os jogos começam às 7 da manhã e vão até 5, 6 da tarde. Na Inglaterra é 1 hora um pouco adiante de Paris. Então são dias muito cansativos, é muito jogo. Mas, de novo, eu gostaria de reforçar para quem está nos acompanhando aí que escolham com cuidado as suas apostas e as suas entradas. Não é porque tem 50 e poucos jogos que a gente tem que fazer 50 e poucas entradas. Manejem a sua banca de maneira consciente. Os reais, o dinheiro, o lucro que a gente faz num Grand Slam é o mesmo lucro que a gente faz em qualquer outro torneio, em qualquer outra aposta. E, por outro lado, o dinheiro que a gente perde também é o mesmo. Então, a gestão de banca tem que ser a mesma, a disciplina precisa ser mantida, a metodologia ser intacta e a gente sair daqui 14 dias de uma maneira intacta, se Deus quiser, lucrativa, né? E feliz de ter cumprido o nosso objetivo de passar por 2 semanas de muito tênis, Rodrigo. Então, um bom trabalho, Thiago. E a gente se encontra daqui a 15 dias em mais um TênisCast. Um grande abraço, Rodrigão. Keep it green. A gente vai se despedindo por aqui, desejando para você um excelente torneio de Wimbledon, um bom trabalho, desejando que você aproveite ao máximo tantas informações valiosíssimas passadas pelo Thiago Meirelles aqui no nosso TênisCast, um produto Trading Like a Pro. Excelente Wimbledon para você, grandes lucros para todos nós em mais um Grand Slam. A gente se encontra na próxima edição do TênisCast. Um grande abraço, até lá! O Trading Like a Pro apresentou TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.